Oi, Neg, poxa, primeiro, cara, eu queria falar um pouquinho, eu vi uma coletiva, eu não consegui acompanhar por completo ontem o jogo do Fluminense lá no Rio de Janeiro. O Cano fez gol, hein? Assisti o primeiro tempo e vi um time ali, uma mescla, né? Não era o time principal, mas tinha muitos jogadores que têm condições de ser titular. Martinelli, por exemplo, um jogador que tem condições de ser titular. O Cano nem se fala, que marcou o gol. O Fábio, que fez a estreia dele como goleiro, fez 2 ou 3 defesas ali interessantes, né? Um cara que tem muita experiência, então ele espera ali quando o atacante sai na cara do gol, ele espera até o último segundo mesmo, até o atacante pensar 2 vezes, e aí ele acaba fazendo a defesa. Eu acho que o Fluminense fez um jogo interessante, se recuperando, remontando o time, treinador novo, apesar da história do Abel com o Fluminense, mas enfim, ficou fora durante muito tempo. Mas tá vencendo, né? Tá vencendo, então fica mais fácil você ir corrigindo. Apesar de toda essa situação positiva dentro do campo, o Abel acabou sendo vaiado ontem. Eu só queria fazer esse comentário porque me chamou muito a atenção, né? Foi vaiado porque não colocou o Paulo Henrique Ganso em campo. Paulo Henrique Ganso não tá no Fluminense nessa temporada. Já tá há muito tempo no Fluminense e há muito tempo que ele não é titular. Eu nem lembro a última vez que o Ganso teve uma sequência como jogador titular, né? Como um dos principais jogadores do Fluminense. Isso aqui é um comentário extremamente profissional. Eu conheço o Ganso, é um excelente cara. Cara de família pra caramba, enfim, amigo dos seus amigos, mas que é um comentário extremamente profissional. E quando o Abel vem a público e fala que o jogo tava com muita intensidade, isso mostra que o jogo não era pro Ganso. O Ganso nunca, pelo menos nos últimos tempos, o Ganso nunca foi, não vencendo, perdão, um jogador intenso. Ele é muito inteligente, ele tem muita qualidade, a gente vai chover no molhado, falar todas as vezes que fala do Ganso, eu cito o nome do Ganso, é sempre isso, né? Poxa, como ele é bom, nossa, como ele tem qualidade, como ele vê o jogo e tal. Só que de 10 anos pra cá, pra ser mais generoso, o futebol mudou bastante, né? O futebol tá muito mais rápido, tá muito mais dinâmico, tá muito mais físico. Então parece que o Ganso tá vivendo aquela situação de Santos ainda, né? E naquela época realmente ele tava jogando muito, muito bem. E uma outra declaração que o Abel falou ali, que eu achei também interessante, aí cabe essa análise pro que aconteceu agora recentemente com o Corinthians, da pressão do torcedor e a diretoria ceder a essa pressão. O torcedor começa a vaiar o Abel, chamando o Abel de burro, xingando o Abel e tudo mais, por causa do Ganso. E aí na declaração ele falou assim, é a minha cabeça que tá em jogo. Então eu vou tomar a decisão da minha cabeça. Eu vou fazer o melhor pro time, o que eu penso. Não é o que o torcedor pensa. Ele não usou essas palavras, mas essa de que ele vai fazer o que ele pensa, ele usou. Mas, ó, como é que é aquela frase? Pra bom entendedor, né? Poucas palavras acaba bastando aí. Dito isso, vindo aqui pra São Paulo, tinha que comentar esse jogo de ontem. O Bragantino se recuperou na competição, a mesma análise do Fluminense, que começou o campeonato perdendo de 3-1 pro Mirassol, e aí vence o Guarani e venceu agora o São Paulo. Melhor jogo do Campeonato Paulista, tecnicamente, volume de jogo, e aí análise do Bragantino, que o Bragantino já tá com o Maurício Barbieri já há um bom tempo, você viu um time muito bem organizado e muito bem entrosado na questão das jogadas. Você vê que as jogadas do Bragantino, você vê que são jogadas trabalhadas. Teve um detalhe que me chamou a atenção ontem, e aí só o Maurício Barbieri vai poder responder isso, que todas as vezes que o São Paulo tentava sair jogando e a bola ia pro Miranda, por ironia ou não, foi o Miranda que falhou no primeiro gol do Arthur, mas todas as vezes que a bola ia pro Miranda, não pro Arboleda, pro Miranda, diminuía o espaço, fazia ali uma marcação-pressão. Pode ser pela a lentidão na saída de bola que o Miranda tem, é um grande jogador, obviamente já viveu momentos melhores do que ele tá vivendo agora, mas me chamou a atenção isso, então isso é treinado. Olha, a hora que a bola for no Fábio, pressiona, porque a Débora tem mais qualidade pra sair jogando. Então isso é uma coisa, né? Isso é um exemplo, então me chamou a atenção isso. Eu fico ou pro torcedor São Paulino, que a Débora falou que era pra pular a coluna hoje, o segundo tempo que o São Paulo fez foi um segundo tempo com atitude. E quando você tem atitude, quando você começa a competir, você fica mais próximo de você conseguir uma vitória, um resultado mais positivo. Ontem os gols que o São Paulo tomou, tirando o gol do Johan, que ele corta pra dentro e chapa lá no ângulo, tirando esse golaço, que alguns falaram que o Igor Vinícius diminuía espaço, não, mas ali, tinha hora que o Johan domina, um jogador passava, então Igor Vinícius, por ser o lateral, ele tem que estar muito mais pendente pra quem vai pro fundo do que quem vai pra dentro do gol, que foi o caso do Johan que cortou pra dentro. Então o Igor Vinícius pra mim fez um jogo muito, muito legal ontem. Agora, o Éder tinha que ter diminuído o espaço no quarto gol do Novaes, Gabriel Novaes, ele tinha que ter diminuído o espaço no cruzamento do Johan, porque ele vai
muito tranquilo pra bola. Então, assim, o Rogério Ceni na coletiva, mais uma vez, não sei se é polêmico isso que eu vou falar ou não, mas mais uma vez eu olho pro Rogério Ceni na coletiva e parece que ele tá sem vontade, que não tá conseguindo passar o que ele pensa como futebol pros jogadores, porque não tá aquele Rogério Ceni atleta, que ele ia pra coletiva e ele falava com propriedade e tal, ele parece desanimado. O Rogério parece desanimado. Então, assim, se serve enfim, de consolação aí pro torcedor São Paulino, o segundo tempo do São Paulo foi muito interessante em relação à atitude. Não reparem, o torcedor natural, ele pega ali o resultado e se jogou bem ou mal, mas perdeu, os caras vão cair de pau. Mas ontem a atitude que o São Paulo teve foi uma atitude interessante, perde o jogo, mas o resultado mais justo seria um empate. Agora o Rogério precisa escolher um time, achar um time. São 3 jogos, 9 pontos, somou 1. E nesses 3 jogos de Campeonato Paulista, o Rogério Ceni não conseguiu repetir o time. Ou seja, não encontrou ainda a formação ideal segundo o Rogério Ceni.